Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa gravação. Começamos a nossa gravação falando de uma verdade, uma realidade muito forte. Veja bem, pessoas, religiões e seitas negam algo que até os demônios confessaram. Sim, eles confessaram, mas as seitas, as religiões e pessoas negam. O que então? A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde Jesus passava e onde ele chegava, os demônios, eles confessavam, gritavam, abriam a boca e diziam: Tu és o Santo de Deus, Tu és o Filho de Deus. E Jesus ordenava que eles se calassem. Por quê? Porque a presença de Jesus era um tormento para eles. E eles abriam a boca e confessavam que Jesus é Deus. Eles confessavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e com o jovem rico foi assim. Ele não acreditava na divindade de Jesus Cristo. Ou seja, ele era um dos que negava a divindade de Jesus. Não via Jesus como Deus, e hoje muitas pessoas fazem assim. Bom, esse é o nosso comentário de hoje. Vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico, e hoje nós queremos transmitir este assunto para você que pode lhe ajudar, tá? No início da história da igreja, foi uma das principais falsas doutrinas que os apóstolos enfrentaram. Foi a negação à divindade de Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus, mas as religiões e as pessoas procuram abafar essa verdade e negar esta realidade. E o apóstolo João, tanto no seu evangelho como nas suas epístolas, ele foi direto ao ponto. Ele mostrou Jesus no princípio. O princípio de todas as coisas é ele, na criação e em todas as demais coisas. Então ele comprovou ali, mostrou e falou da divindade de Jesus Cristo. Bom, mas vamos ao jovem rico. O primeiro erro que ele cometeu, que fechou a porta do reino de Deus para ele. Na verdade, aquele jovem rico, ele cometeu 4 erros, mas falamos apenas de 2, porque senão vai ficar prolongado. Bom, ele chegou para Jesus e disse: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Até que ele pensava na vida eterna. E aí, Jesus, ele procurou corrigir, ajudar ele, procurou abrir a cortina para ele ver. E foi assim que Jesus disse: Por que me chamas de bom? Bom só há um que é Deus. Então aí é que as pessoas equivocadamente chegam a afirmar que Jesus não aceitou ser chamado de bom. Não, não é bem assim. Jesus procurou ajudar o jovem rico e vamos traduzir aqui melhor para você entender. O que Jesus disse foi o seguinte: se tu acha que eu sou apenas um bom mestre, então por que tu me chama de bom? Se tu acha que eu sou apenas um mestre humano, então por que me chamam de bom? Bom só há um que é Deus. Jesus queria transmitir para ele, levá-lo a entender que Jesus é Deus, que ele é Deus. E o jovem rico não estava vendo isso. Então o jovem rico errou ao ver em Jesus apenas um mestre humano, uma pessoa humana. E não é bem assim. Jesus, ele é Deus. Bom, esse foi o primeiro erro do jovem rico. Não acreditava na divindade de Jesus Cristo. Bom, e foi aí que Jesus perguntou para ele: sabes os mandamentos? E ele achava que havia guardado os mandamentos também. E disse: olha, eu tenho guardado isso desde a minha juventude.
Lembre-se que Jesus não citou o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Jesus deixou isso para o final do assunto, em que ele ia mostrar para ele que ele não amava a Deus coisa nenhuma. E foi aí que Jesus disse o seguinte: olha, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Ou seja, Jesus mostrou para ele que há uma maneira da pessoa transmitir as riquezas materiais daqui para o céu, que é fazendo bem ao próximo, fazendo alguma coisa para Deus, com aqueles seus recursos materiais. Quando a pessoa chegar no céu, está lá para ele receber de volta. E aí, o jovem rico, ao ouvir Jesus orientando ele para vender o que tem, tudo o que tem, e ficar só com Deus, ficar só com Jesus, ele baixou a cabeça e foi embora. E foi aí que ele mostrou, ele externou, ele cometeu o segundo erro, ou mostrou que ele estava errado. Ele amava mais a riqueza do que a Deus. Ou seja, ele era um avarento. E Jesus disse que o avarento não herda o reino de Deus. Então esse foi o segundo erro do jovem rico. Foi provar ali, com a sua reação, que ele amava mais a riqueza do que a Deus. E desta maneira não entra no reino de Deus. Bom, mas vamos concluir aqui o seguinte: precisava ele vender tudo que tinha e dar aos pobres? Não, não precisava. Porque a salvação não é assim, não é pelas obras, embora ele pensasse isso também. Mas Jesus mostrou isso daí, falou isso para comprovar que ele não amava a Deus. Para entrar no reino de Deus não precisa vender tudo o que tem, basta crer em Jesus. Bom, e outro detalhe que Jesus citou para arrematar o assunto, ele disse: depois vem e segue-me. Olha só, esse foi o último detalhe. Vem e segue-me. Porque não adianta a pessoa ter 10 religião. Não adianta a pessoa passar a vida toda dando esmola se ele não seguir a Jesus. Se ele não seguir a Jesus, não assumir Jesus na vida, não tem como ele entrar no reino de Deus, porque Jesus é o único caminho. Olha, depois vem e segue-me. E ele não aceitou nenhuma dessas coisas. Bom, e Jesus, explicando o assunto para os discípulos, ele deixou claro nessas palavras: para Deus tudo é possível. Ou seja, tanto é possível um pobre entrar no reino de Deus, como é possível um rico entrar no reino de Deus. Basta se desligar de tudo que fecha a porta do céu e seguir a Cristo, tá? Para poder entrar no reino de Deus. Então aqui está, os 2 erros que fechou a porta do céu para aquele jovem rico. Ele não acreditava na divindade de Jesus Cristo. E em seguida, ele comprovou que não obedecia os mandamentos coisa nenhuma, principalmente o primeiro, que é amar a Deus mais do que as riquezas. Ele não queria vender tudo que tinha e ficar só com Deus, ficar só com Jesus, e foi aí o segundo erro que fechou a porta do céu para ele. Bom, espero que tenha ajudado você com esse simples comentário. Se você gostou do nosso conteúdo, dê o seu like, inscreva-se nesse canal e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe ricamente.